Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Pedir para os irmãos se ocuparem em seus lugares, para a gente começar. Que o Espírito Santo de Deus possa dirigir tudo o que foi feito nessa noite. E por isso eu peço que os irmãos me permitam só fazer uma breve oração. Os irmãos podem ficar sentados para pedir a direção do Senhor. Senhor, amado Deus e Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Em nome do Senhor Jesus, me coloco diante de Ti para pedir primeiramente perdão pelas falhas, pecados que temos cometido diante do Senhor em palavras, pensamentos e atitudes, e até mesmo pecados que não são ocultos, como diz o salmista. Recebe, Senhor, a nossa oração no Teu trono. Senhor, vem dirigir esse culto com toda a liberdade, com aquilo que o Senhor quiser falar, seja no louvor, seja no testemunho que houver, seja na ministração da palavra. Fala aos nossos corações e ajuda-nos, Senhor, tocando em cada coração para que nós possamos abrir para ouvir a Tua palavra, e não somente ouvintes, mas nos alimentar para nos santificarmos através desta palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Toda honra e toda glória, todo louvor e todo poder nos céus e na terra pertence ao Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Senhor. Eu pediria para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Mateus 22, 37, e aqueles que puderem se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Mateus 22, 37. Glórias ao Senhor. Glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Toda honra e toda glória, todo louvor e todo poder nos céus e na terra pertence ao Senhor. Glórias a Deus. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Glórias a Deus. Irmãos, podem se assentar em nome de Jesus. Perdão, porque às vezes o óculos reflete, a gente confunde as letras aqui. Irmãos, eu estava buscando essa palavra em consagração. Na verdade, eu estava fazendo a leitura de outro trecho, e pouco antes de eu me levantar hoje, o Senhor me deu o versículo, e eu fui buscar para ver o que falava. Então o Senhor foi me ministrando no meu coração, me fazendo lembrar. Irmãos, a palavra do Senhor, quando ela fala lá no livro de Lucas, que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ou não ama o seu irmão, ele é mentiroso. Então como é que ele pode amar alguém que ele não vê e dizer que ama aquele a quem vê? E eu fiquei refletindo acerca disso e me lembrando. A palavra em Lucas também, ela diz, Lucas 14, se não me engano, Lucas 12, 22, fala que na solicitude da vida, cada dia basta o seu mal. Então todos os dias nós somos visitados por algum mal, seja um pequeno mal nos dias bons e seja um grande mal nos dias mais turbulentos, mas somos visitados porque a palavra de Deus se cumpre e vai se cumprir até o final. Então por isso o Senhor tem me visitado no sentido de que cada dia nós enfrentamos alguma coisa, e muitas vezes ela vem através de setas, de afrontas, de ataques, investidas do inimigo. E o objetivo dessas investidas é esfriar o nosso coração e muitas vezes impedir que nós trabalhemos em favor das almas a quem o Senhor tem colocado do nosso lado ou no nosso caminho, Pai. E às vezes essas almas são a nossa própria família. Aqueles que sabem, que têm familiares que ainda não aceitaram Jesus, sabem como é que é. Muitas vezes não só eles não aceitam, mas às vezes até se opõem ao Evangelho, e você não consegue nem pregar a palavra para eles. Você tem que ficar em silêncio. Você tem que tentar testemunhar isso. E quando isso acontece, você começa a sofrer afrontas, começa a sofrer ataques. E isso não acontece só no lar. Às vezes você está no trânsito dirigindo e você sofre uma afronta do nada. Então esses dias um carro quase bateu em mim do nada, assim, jogou, e eu falei: que é isso? Nem entendi por quê, mas me desviei e fui pro outro lado. Essas coisas começam a vir o quê? Causar pequenas ranhuras na nossa armadura. Depois das ranhuras, ela começa a atingir a nossa carne e começa
pequenas feridas. Depois as feridas vão aumentando se a gente não cuida, e elas se tornam chagas que começam a esfriar o nosso coração. E elas podem chegar ao ponto de nos fazer criar raízes de amargura, mágoas e até mesmo ódio daquelas almas que nós devíamos resgatar para o Senhor. Então nós não olhamos mais com o olho espiritual, nós olhamos com o olho da carne e começamos a ver um adversário ali. Quando a palavra em Efésios 6 diz para nós: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, até mesmo os lugares celestiais, que é o quê? O universo espiritual que nós não enxergamos. Então, se nós não atentamos para isso, e a tendência da turbulência no dia a dia da vida é nós nos distrairmos, nós começamos sem perceber a esfriar, e depois sem perceber a deixar amarguras e mágoas nos cantos do coração. Isso pode não só impedir que nós busquemos as almas, mas pode matar nossa alma também. E o Senhor tem me levado nesse tempo agora atual, todos os dias praticamente eu estou clamando a Deus: Senhor, cura a ferida que essa seta que veio hoje, cura a ferida dessa afronta que eu recebi agora, me torna são, cicatriza essa chaga aqui, porque se não cicatrizar eu não vou conseguir vencer. Que o temor do meu coração não é só esse, é eu estender a minha mão e impedir o caminho de alguém que eu preciso ajudar a chegar ao Senhor, ao invés de ajudá-lo. Então, para que isso não venha acontecer, eu creio que o Senhor me colocou essa palavra no coração, para que aqueles como eu, estão sofrendo por isso, tem que estar cuidando dessas feridas. Porque se você não cuidar dessa feridinha, você nem percebe, daqui a pouco ela está grande demais para você cuidar. E esses dias, quando eu me aposentei, a ordem que Deus me deu me surpreendeu. Ele falou: deixa, aquela luta não é sua, volta que tem gente morrendo. Eu pensei, eu não consigo nem pregar para minha família, como é que eu vou cuidar deles agora? Então o Senhor tem me instruído cada dia, e uma delas, a primeira delas, é ficar são. Então fique são, para que você possa cuidar de alguém. E aí você cuida desse alguém e de você também. Então eu pedi para os irmãos que se coloquem na melhor posição para orar ao Senhor. Se você precisa desse socorro, peça. E se você ainda não precisa, que o Senhor ore a Deus para que o Senhor te fortaleça e te capacite a saber quando agir. Senhor, amado Deus e Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que há, nos colocamos diante de Ti mais uma vez, para clamar pela Tua misericórdia e poder. Porque nós, Senhor, somos fracos, não temos força nenhuma em nós mesmos. Não temos poder nem para fazer um cabelo ser branco ou preto, nem aumentar um côvado na nossa altura, como diz a Tua palavra. Não podemos as coisas mínimas, quanto mais as coisas maiores que levam à salvação da alma. Então nós pedimos ao Senhor que a cada dia, Senhor, o Senhor esteja nos ajudando nas nossas poucas forças, Senhor. Vem com as Tuas e nos fortalece, para que nós possamos buscar, olhar com os olhos espirituais e não com os olhos carnais. Para que nós olhamos, Senhor, e enxergamos o inimigo espiritual e não aquela alma que é tão necessitada da Tua misericórdia quanto nós. E que nós possamos, Senhor, interceder por essas vidas a cada dia, abaixar a cabeça, nos humilhar se necessário for, fazer a obra necessária para que essas almas se acheguem a Ti, ainda que seja sem palavras, Senhor. E que o Senhor possa nos capacitar, Senhor, a fazer essa obra, às vezes silenciosa. E se falarmos, que seja a palavra dada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Porque nós sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é só o Teu Espírito Santo. E onde quer que o Senhor nos envie, seja dentro do nosso lar ou fora dele, nós possamos estar, Senhor, testemunhando da Tua salvação, com ou sem palavras, e que as vidas sejam tocadas poderosamente pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e sejam atraídas pela Tua presença maravilhosa, para receber do Teu amor, para receber a Tua palavra de salvação, para ter o desejo de estar na Tua presença a cada dia, não só recebendo, Senhor, o Seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro para a salvação, mas também ter sede, fome de buscar almas para o Teu reino, para que as almas não pereçam, Senhor, mas as almas não pereçam, mas sejam salvas, em nome de Jesus. Ajuda-nos,
cada dia nós estejamos nos humilhando na Tua presença, abaixando a cabeça para as afrontas, buscando, Senhor, cada dia, oh Deus da glória, regar esse amor em nossos corações, buscando em Ti estarmos sãos para poder trabalhar na grande seara do Senhor. É o que nós pedimos nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Glorificado, exaltado e engrandecido Senhor do Santo, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e todo poder nos céus e na terra pertence ao Senhor. Glórias a Ti, meu Deus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Irmãos, aqui está o caderno de enfermos. Se você tem no seu coração alguém que talvez não esteja aqui, mas está na sua mente, está no seu coração, que você sabe que está enfermo, seja enfermidade física, seja enfermidade espiritual, que é a mais difícil, apresenta agora em nome de Jesus. Senhor amado Deus e Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que há, aqui estão, Senhor, nomes que estão muitas vezes passando por enfermidades, Senhor, sejam elas físicas ou as espirituais, que causam mais sofrimento para a alma. Visita nessa hora, Senhor, que quer que seja, perto ou longe. Se necessário for, levanta um vaso teu para ir lá orar, para ir lá levar uma palavra, para ir levar um alento, às vezes só para visitar e chorar junto ali do lado. Mas envia, Senhor, envia também junto a Tua presença maravilhosa, para que essa ida não seja vazia, para que essa ida seja conforme a Tua palavra, que compraz o Teu coração em tudo para qual é enviado. Então envia nessa hora o Teu socorro para cada vida, Senhor, e derrama um milagre, Senhor, a cura física, a cura espiritual, a libertação, e faz, Senhor, uma grande obra, e que nós possamos em breve ouvir testemunhos de bênção e de maravilha de cada uma dessas almas alcançadas, para que o Senhor veja também nessa hora o coração dos Teus servos, a mente dos Teus servos, vidas que estão sendo apresentadas agora por cada um, até no pensamento. Socorre também essas almas da mesma maneira, Senhor, e glorifica o Teu nome, Senhor, através dessas vidas, que tudo nós sabemos que é para a honra e para a glória do Teu nome. Então alcança, Senhor, perto ou longe, nos hospitais, nas maternidades, nos asilos, nas casas de recuperação, nos lares, nos lugares mais longínquos e de aflição dessa terra, onde ninguém vê, mas o Senhor vê. Então envia nesta hora o socorro, Senhor, e derrama sobre o Teu bálsamo e cura para a glória do Teu santo nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Agora eu pedirei aos irmãos que trouxeram as suas ofertas, os seus dízimos para a casa do Senhor. Quem não trouxe também, o Senhor sabe a sua dificuldade, ou sabe quais são os impedimentos. Mas você oferte a tua vida aqui para o Senhor. E quando você puder, o Senhor conhece o profundo dos nossos corações. Ele sabe o desejo da nossa alma e Ele vai fazer acontecer. Senhor amado Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, aqui estão os Teus dizimistas e os Teus ofertantes, Senhor, que têm ofertado na Tua casa, Senhor, com alegria, porque querem abençoar a Tua obra. Mas também tem aqueles que estão desejando de todo o coração ofertar e por algum motivo não estão conseguindo fazer. Qualquer que seja a barreira, Senhor, qualquer que seja o impedimento, trabalha para que isso caia por terra e abençoa os dízimos, as ofertas do Teu povo, tanto as materiais como as espirituais, e multiplica, Senhor, para que haja abundância de recursos, primeiramente para a casa do Senhor, para a Tua obra, para que a obra seja feita, para que almas sejam alcançadas, onde quer que o Senhor quiser alcançar. Mas também abençoa a casa do Teu servo e da Tua serva, e nós já agradecemos, porque sabemos que já tem cuidado de todos nós, em toda a nossa necessidade. Abençoa para que também haja abundância de bens na casa do Teu servo e da Tua serva, em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Podem trazer à frente os irmãos, colocar. Enquanto isso, o grupo se prepara para louvar ao Senhor. Glórias ao Senhor. Glorificado, exaltado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória, todo louvor e todo poder
Espírito Santo. Aleluia. Ministério de Louvor Sal da Igreja com a paz do Senhor. Nós queremos adorar Jesus, aleluia, em sua totalidade. Dizer o quanto Ele é santo, maravilhoso, aleluia. O que Ele fez, Ele faz e fará maravilhas. Aleluia. Nós viemos nesta noite adorar a Jesus, aleluia, agradecer o nome dEle. Falar o quão grande é o nome dEle neste lugar, aleluia. E que eu sou grata, aleluia. Eu sou grata, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito, aleluia. Se você puder ficar de pé em nome de Jesus. Aquele louvor, aleluia, aquela adoração que você separou e disse: hoje eu vou na igreja e vou entregar. Hoje eu vou dizer o quanto Ele é grande na minha vida, aleluia. Oh, Espírito Santo, eu quero fazer o meu Pai
nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Só a igreja agora. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Aleluia. Nós adoramos ao Senhor. Aleluia. Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele é vitorioso. Ele é vitorioso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
noite, aleluia. E assim agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Toda honra e toda glória, todo louvor e todo poder nos céus e na terra pertence ao Senhor. Nesse momento, o diácono Leandro está com a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal da igreja, a paz do Senhor? Amém. Amém, irmãos. Eu vim hoje contar um breve testemunho, né, que Deus fez na minha vida. Mas por quanto Deus ensinou também, né, eu a depender mais dele pela fé do que ficar fazendo as coisas pelas minhas mãos, né? Porque sempre, todas as vezes que a gente vai querer, a gente quer algo e a gente vai tentando ali pelos meios que as nossas mãos alcançam, dificilmente vai dar certo, né? Dificilmente vai dar certo, mas quando a gente decide entregar mesmo nas mãos de Deus e ter fé que é Ele que vai direcionar, as coisas acontecem. Há um tempo atrás, há uns 2 anos já, não sei se todos sabem aqui que eu trabalhava na Electro. Entrei na Electro no final de 2014. No começo de 2014, na verdade, eu comecei a respirar Electro fazendo a escolinha, né? Que foi um processo assim que a gente tem que fazer uma prova e ali a gente se passa nessa prova, você é selecionado entre 40, dos 40, escolhido 25 para fazer esse curso. E ali nessa época eu estava conhecendo a irmã Jéssica. Não. Tá. Na verdade a gente estava namorando, né? Já. E aí ali eu fazendo a escolinha, eu usava o carro da minha mãe, revezava com os meninos. E aí um belo dia, só que eu estava desempregado, eu tinha saído da empresa que eu trabalhava. Só que eu sempre paguei pensão. Não sei se todos os irmãos conhecem aqui a minha filha mais velha, a Vitória, acho que todos conhecem. E sempre paguei pensão, né? E aí eu estava desempregado, aí um belo dia eu estava descendo para entregar currículo, que eu fazia escolinha à noite, de dia. Aí desci para entregar um currículo de uma vaga que eu vi, para ir manobrando ali até terminar o curso, para ver se ia ser contratado. Aí acabei batendo de frente com o carro da minha mãe, do meu pai. Ali foi complicado, porque ficou um prejuízo, eu não tinha dinheiro para pagar. O homem ainda era um homem cristão, era um pastor, isso que minha mãe lembra. E esse homem foi até em casa, conversou com os meus pais. E aí Deus direcionou e eles conseguiram fazer um acordo na época que foi... não prejudicou o rapaz, e nem... né, a gente ficou prejudicado por um tempo, porque ficamos sem carro. Só que aí, como que eu ia fazer? Porque eu dividi o carro com os meninos. A gente ia para Atibaia todas as noites, todo dia. E aí eu sem dinheiro, sem o carro. Aí eu fazia um bico ou outro, e aí era para pagar a pensão. Aí eu louvo a Deus, e sei que Deus preparou esse emprego para mim, porque os meninos que a gente se conheceu, que a gente ia junto, assim, são meninos abençoados, né? Irmãos assim de verdade que eu vou levar para minha vida, assim, mesmo que a gente não trabalhe mais juntos hoje, alguns já não trabalham mais, mas assim, foram pessoas abençoadas na minha vida. Os meninos foram me levando pro curso, foram me levando, tinha semana que eu tinha dinheiro, tinha semana que não. Aí eu conheci um irmão abençoado, que eu considero ele como meu irmão. Até o meu irmão de verdade conheceu ele esses dias. E eu falei para ele, mano, esse cara tem uma consideração especial no meu coração, que é o Emerson, o Bahia, minha esposa conhece. A gente se conheceu lá e aí, o que ele fazia? Ele fazia uns bicos de instalação de antena e uns bicos de elétrica. Eu sabia, irmãos, que o serviço que ele pegava dava para ele fazer sozinho. Mas só que ele me chamava, e aí ele pagava a minha passagem para mim ir daqui para Atibaia,
e dividir o dinheiro comigo. Só para me ajudar, para mim não desistir do curso da Electro. Então esse cara eu falo, sempre vou levar ele assim, mano, ele tem um lugar especial no meu coração. Uma pessoa assim maravilhosa. Ele me levava, irmãos, ele mal me conhecia na escolinha. Ele me levava para trabalhar, me levava para comer, porque sabia que eu não tinha dinheiro, me levava para comer na casa da mãe dele. A mãe dele fazia um almocinho gostoso, uma pessoa maravilhosa também. Então assim, eu só tenho boas lembranças, né, de pessoas maravilhosas que Deus colocou na minha vida. Aí eu fui abençoado, entrei na Electro, foi o segundo melhor da escolinha, entrei e dali em diante eu comecei, né? Começou minha trajetória, foram 10 anos de Electro, dia 15 de maio de 2025 eu fiz 10 anos de Electro. Dentro da empresa eu tive 2 promoções, entrei como eletricista júnior, aí virei eletricista pleno. Depois participei de um recrutamento de uma vaga para técnico. Era o primeiro técnico de Mariporã e único até hoje. Só tem uma vaga em Mariporã. E Deus me abençoou. E eu sei que foi Deus porque eu queria essa vaga. E um dia eu peguei e apresentei uma proposta para o gerente. Eu falei assim, cara, o que você acha de abrir uma vaga aqui em Mariporã? Eu sei que eu posso desenvolver essa vaga. Aí apresentei números para ele, porque tinha que vir a equipe de Franco todas as vezes para atender Mariporã. Aí eu falei, se você vai economizar as equipes vindo de Franco, assim, 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 vai economizar nisso, a gente vai conseguir suprir aqui. Ele pegou, virou para mim e falou assim, não, você não vai ser técnico. Ele falou assim, não vejo essa vaga para você. Aí aquilo ali eu engoli seco. Eles queriam algo para mim ali. E aí eu não quis, eu recusei e eles ficaram com birra de mim, porque eles queriam me direcionar para uma vaga de subchefe que eu não queria, uma vaga que eu não queria para mim. E posteriormente, uns 2 anos depois, um ano depois, esse cara ele ainda era gerente, e aí o técnico especialista soube que ia aparecer essa vaga, ele chegou em mim e me convidou. E falou assim, Leandro, vai abrir essa vaga. Ele falou assim, e eu não vejo em Mariporã, irmãos, não estou aqui me exaltando, não sou melhor do que ninguém, não. É Deus na minha vida. Ele virou e falou para mim assim, eu não vejo em Mariporã alguém hoje que vai dominar essa vaga igual eu vejo para você, cara. Eu estou do seu lado, vai para cima. Aí ele foi. Ele que aplicou a prova ainda, uma prova difícil. Aí eu fui, estudei, minha esposa lembra, estudei, mas 3 pessoas concorreram comigo essa vaga. Aí um dos meninos que ia concorrer falou para mim assim, Leandro, um menino inteligentíssimo, falou assim, Leandro, mandou uma mensagem para mim, falou, eu ia concorrer a essa vaga. Ele falou, mas como eu sei que você está concorrendo? Ele falou, nem vou concorrer, porque, mano, você merece, eu sei que você vai ganhar essa vaga. Aí eu falei, caramba, que da hora, né, meu? Que legal. Aí fui, prestei a vaga. Aí os meninos entramos para fazer a prova em 3. Com 10 minutos de prova, um saiu, o outro ficou até o final comigo. Mas aí Deus me abençoou e eu fui contemplado para essa vaga. E quem fez a minha entrevista para a aquisição dessa vaga foi o gerente, que falou para mim que eu não seria contemplado com aquela vaga. Então eu creio que, tipo assim, como que dentro do coração dele deve ter sido, né? Mas eu creio que foi Deus, porque eu não teria força nenhuma contra um gerente. Se realmente não fosse Deus e esse cara não quisesse ali, se ele quisesse, ele teria barrado, mas contra Deus ele não teve poder. E eu louvo a Deus. E aí, então, desde então, eu estava 5 anos nessa vaga já. Só que, irmãos, eu sempre fui alguém assim, de buscar aprender mais, de buscar desenvolver profissionalmente. Eu nunca gostei de ficar encostado, né? De ficar ali, eu sou isso e você isso, eu vou aposentar assim. Não, sempre busquei mais e por isso que Deus me abençoou, eu creio. Não porque eu mereço, mas porque Deus viu em mim uma força de vontade, né? Eu acredito assim. E aí, de uns tempos, aí a Electro mudou um pouco o modelo de promoção. Né? Hoje um supervisor ele não tem mais o poder de ver você ali desenvolvendo, ele chegar e te dar uma promoção. Hoje mudou muito. Depende de surgir uma vaga na unidade, alguém ser promovido para disponibilizar aquela vaga e etc. Assim, resumindo, hoje está muito difícil.
E eu já estava incomodado com isso já faz um tempo, que eu estava parado e eu comecei a orar para Deus me tirar da zona de conforto. Só que eu orava para Deus me tirar da zona de conforto, mas eu queria ir buscar aquelas coisas que eu achava que ia dar para mim. E aí não dava certo, eu ia, buscava uma vaga, não orava a Deus, nada, me cadastrava para uma vaga, conversava com um, pedia indicação. Irmãos, eu conversei com pessoas, pessoas influentes nas empresas para me indicar e nunca deu certo. Coisa que você sabe que dá certo. Mas era porque Deus não queria, porque eu não pedia indicação para Deus, eu pedia indicação para as pessoas. E aí não dava certo. E aí, de uns tempos para cá, eu comecei a ficar, e aí eu comecei a sentir muita dor no estômago, e eu creio que é por isso que eu vou falar para os irmãos, que algo que me incomodava muito, era tipo assim, quem trabalhou na rua aqui, quem já trabalhou na rua, ou quem trabalha, sabe o que eu estou falando. Você trabalhar na rua, e você sentir vontade de usar um banheiro, mas você não ter um banheiro para você usar. Muitas das vezes minha esposa me zoava, ela acabava de faxinar a casa, eu chegava em casa e ia direto pro banheiro, ela falava, não é possível. Eu falava, você trabalha o dia inteiro do lado de um banheiro. Eu falei, mas e a gente que trabalha na rua? Nem todo dia às vezes você tá que nem a gente que roda Mariporã inteiro, eu sempre rodei Mariporã inteiro, tem dia que você está trabalhando num lugar que você está perto de algum lugar que você consegue talvez usar, mas talvez não. Você fica com muita vontade 2, 3, 4, 5 horas sem conseguir usar. E aí eu comecei a sentir muitas dores no estômago, Aí um dia, irmãos, eu já estava ali, tudo dentro de mim, tudo aquilo, eu passei por perseguições ali na Electro, pessoas que queriam me tirar para colocar outras. Um belo dia, até eu sempre conto esse testemunho também para os meninos, tipo assim, até para quem não é crente mesmo, eu conto para os caras ver que Deus é mesmo, principalmente as pessoas que estavam ali comigo. Lá na empresa tinha um supervisor e um menino que eles se juntaram ali para me mandar embora, para querer achar algo de mim ali, para me tirar, para colocar ele no meu lugar. Porque só tinha uma vaga técnica em Mariporã. E é a minha, e Deus que me sustentou até o dia que eu pedi as contas. Eu sempre tive a certeza que o dia que eu saísse dali era porque Deus queria. E não porque quiseram me tirar dali. Eu sempre tive essa confiança. E eles ali... E aí um belo dia no batismo do Vinícius, esposo da Valéria. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Eu passando uma perseguição no serviço, minha esposa sabe. Uma perseguição, uma loucura, acusação, calúnia. Os caras falando que eu estava pegando dinheiro para ajudar os caras lá, os caras das cabines primárias lá e etc. Fala para você, irmãos, o serviço, o cargo que eu ocupava era um cargo muito assediado. Porque a gente trabalha com aprovação, vistoria de empresas. Tipo assim, você é dono de uma empresa, você gasta 100, 120 mil, 150 para montar uma cabine primária, só que você depende do cara que vai aprovar. Se eu aprovar, liga. Se eu não aprovar, não liga. E eu posso arrumar qualquer tipo de reprova. Então os caras assediam muito. Você chega lá, o cara te oferece 2, 3... O que é 2, 3, 5 mil para quem gastou 150, 200 para montar? Então eu sempre fui muito assediado nesse cargo que eu exercia. E aí, esse cara me acusou, só que assim, irmãos, Deus me tratou muito. Porque eu queria bater de frente, era esquentado e o negócio era estreito. E Deus, assim, precisou me tratar muito nisso também. E aí, um belo dia, eu estava fazendo um curso em Atibaia, e aí eu cheguei, no almoxarifado, já veio um me contando que esse menino foi falar pro chefe que eu só podia estar pegando dinheiro de um tal lugar porque eu estava dando instrução de norma técnica. Isso aí eu sempre fiz, porque isso não está errado. E você dá uma instrução para o cliente, nós somos o fator que o cliente tem para tirar uma dúvida. Então eu sempre dei instrução mesmo, sempre tirei dúvida, normal, nunca cobrei nada para isso. Né? Até porque isso não está errado, a gente pode dar uma informação, uma instrução para o cliente. E aí esse cara falou, e aí ali o meu sangue já subiu dentro de mim, e eu já fui na mesa do supervisor, irmãos. Olha, não façam isso. Fui na mesa do supervisor, olhei na cara dele e falei assim, ó, ele está falando isso, isso e isso de mim.
Só que eu quero ver ele provar. Porque eu tenho prova de isso, isso e isso que ele está fazendo. Então agora ele vai até o fim, ele vai ter que provar. Aí eu fui, irmãos, e caí para cima. Fiz a denúncia no Compliance, que é um órgão da empresa, para você fazer denúncia de desvios de conduta. Fiz a denúncia e comecei, irmãos. E ali começou uma guerra mesmo, de um pequenininho contra um grande, mais um que queriam me tirar dali. E qual era a chance que eu tinha? A corda sempre estoura para o lado, mas Deus era comigo. Um dia eu estava aqui, um tempo antes disso acontecer, aí o pastor José fez uma oração por mim e aí ele profetizou na minha vida. Ele falou assim: não confie em carros nem em cavalos e nem em homens, mas confie em Deus, somente em Deus. E aí, irmãos, eu tomei ali aquela palavra para mim, eu falei, meu Deus. E ali eu passei muita prova mesmo. E o dia eu chegar e minha esposa, sabe, chorar mesmo ali, de raiva, de querer chutar o balde. E aí no batismo do Vinícius, o pastor Carlos e a pastora Lélia, eles eram novos aqui ainda na igreja. O pastor Carlos mal me conhecia. Ele me chamou. Todo mundo sabe que ele é ousado, né? O pastor Carlos. Ele nem me conhecia direito, me chamou, ele estava sentado, me chamou e falou assim: irmão, eu não te conheço, não sei do que você trabalha, não sei o que você faz, mas Deus manda te dizer assim: a perseguição que você está sofrendo no seu serviço, no seu emprego, naquilo que você faz, Deus manda te dizer assim: sai os dois, mas não sai você. Irmãos, quando ele falou aquilo ali para mim, eu não conhecia ele direito na carne. Eu falei, mano, o pastor tá louco. Eu falei, esse pastor tá louco. Eu falei, ele nem me conhece direito. E como é que ele vai falar isso? Eu contra o supervisor, que fala sai ele, não sai eu. Eu na carne ali, irmão, não tomei fé. E ali só que eu continuei firme, buscando ali os meios ali. Um tempo já tinha se passado, a gente já até esquece aquilo que Deus falou. Mas Deus não se esquece aquilo que Ele fala de nós. Então isso aqui é para edificar a fé de cada um aqui, que aquilo que Deus falou sobre a sua vida, Deus é fiel para cumprir. Por mais que muitas das vezes nós sejamos falhos, Deus é fiel. E aí um belo dia a gente chega lá, começa um movimento meio estranho, carro para lá, carro para cá, e vai para lá e vai para cá, irmãos. Neste dia, foram 9 mandados embora. 9. 7 da leitura, esse eletricista e o supervisor. Meu, aquilo ali tirou meu chão. Eu falei assim, Deus, o Senhor é... Aí eu me senti, sabe quando a gente já se sente um nada diante de Deus, né? Mas aí nesse dia eu me senti um nada do nada do nada, pela grandiosidade de Deus. Porque Deus não esqueceu aquilo que Ele tinha falado. E aí eu glorifiquei a Deus. Quando eu contei para minha esposa, eu falei assim, como a gente é, né? Engrandeci o nome de Deus, agradeci. Eu falei, Senhor é fiel mesmo, Deus é maravilhoso. Aí depois disso foi se passando, e aí eu comecei a buscar, querer pedir para Deus algo melhor. E aí eu comecei a orar, pedir para Deus algo melhor para mim, para minha família, sendo que fosse dentro da empresa ou outra oportunidade. Eu comecei a orar para Deus. E ali comecei a pedir a Deus, ter fé. Só que ainda eu cometi um ato ainda, que ainda querendo fazer com as minhas mãos. Esse tempo atrás eu fui fazer um curso, comecei a olhar na internet, eu falei, cara, eu vou arrebentar com isso aqui, eu vou ganhar muito dinheiro e vou pra cima. Peguei e fui fazer um curso. Paguei R$300 nesse curso e minha mulher, você não tem nada a ver, cara. Que isso aí? Você é eletricista, você não tem nada a ver com isso aí. Aí eu falei, você não me apoia. Você não tá nem aí pra mim, você não me apoia. Eu falei, Deus, irmãos, é engraçado, mas assim, se a sua esposa, olha, varões, escutem aqui, se a sua esposa virar para você e disser assim, eu acho que isso aí não é para você não vai, não vai. Irmãos, não vai, porque olha, é igual boca de mãe. Então olha, Jesus. Aí eu peguei e o que eu fiz?
Eu fui. Irmãos, aguenta aí que glória a Deus, nós vamos chegar lá, viu? Eu fui, fiz o curso, tô empolgado, falei, agora eu vou, tal, e fui pra cima. Realmente, irmãos, é muito legal. É um mercado que, assim, tem crescido muito. Só que aí, muitos complementos ainda precisavam e eu precisava mergulhar naquilo que não era pra mim. Aí eu peguei a Sabesp, todos conhecem aqui a empresa Sabesp. No final do ano passado, eu sempre tive vontade de entrar na Sabesp, né, que é uma empresa muito boa também, a Electro também mas eu estava com isso no coração, queria buscar. Aí encontrei um rapaz que trabalha lá há 30 anos, e comecei a conversar com ele, e aí ele falou assim, Sabesp vai abrir umas vagas e tal, e eu te aviso, marca meu telefone aí. Só que eu falei com o cara no ano passado. Quando foi em março desse ano, eu achei que ele tinha esquecido de mim. Mas Deus não esqueceu de mim, porque eu estava orando. Aí ele mandou mensagem e falou assim, Leandro, tudo bem, cara? Pô, beleza? Abre esse link aqui, que nesse link a Sabesp está postando todas as vagas. Aí eu falei, demorou, obrigado, Chiquinho e tal, não sei o quê. Peguei, e aí eu, orando a Deus, estava pedindo a Deus algo diferente para mim, algo novo, que fosse melhor para mim e para minha família. Aí fiz o cadastro em 5 vagas diferentes, 5 vagas. Aí eu chegava aí e só via assim a notificação, recebi um e-mail. Obrigado pela sua participação, nós vamos deixar seu currículo aqui, mas nós optamos por dar continuidade com outro perfil. Aí aquilo ali, 1 e-mail, 2 e-mail, 3 e-mail, 4 e-mail, eu já tinha desistido, falei para Jéssica, já não estava mais. Eu ficava pensando, eu já comecei a pensar comigo, onde Deus ia arrumar algo para mim. Um belo dia, tô chegando no final, irmãos. Estamos chegando ali em casa, eu e minha esposa, eu no carro. E ali, em coração. Quando eu parei o carro em frente à minha casa, irmãos. Eu recebi um WhatsApp assim, com o logo da Sabesp. Dizendo assim, boa tarde. Irmãos, eu fui selecionado para entrevista. Entrevista! Eu nem sabia quantas pessoas eram. Se eu ia passar ou não. Mas quando eu vi que eu fui selecionado para entrevista, eu joguei o celular no colo dela. Desci do carro, ajoelhei e fiz assim, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Ali eu tomei posse. Ali eu tomei posse daquela vaga. Só que ali ainda tinha processo para passar, mas eu acreditei no meu coração, ali crendo no poder de Deus. Aí fui, Deus preparou para mim fazer entrevista, que eu estava trabalhando em outro lugar. Não podia ficar, vou sair aí, vou fazer entrevista. Não tem como, entendeu, irmãos? Aí eu trabalhando, tal, o menino que estava comigo tinha alugado um apartamento. No outro dia eu tinha entrevista. O menino tinha alugado um apartamento vazio. Aí eu falei assim, meu Deus, onde eu vou fazer essa entrevista? Onde eu vou fazer essa entrevista? Peguei, saí de manhã, coloquei uma camisetinha polo, uma pomada de passar no cabelo e uma escova. Coloquei na sacolinha e fui. Aí ele falou assim, mano, tem um apartamento lá, tal. Falei, mano, onde eu vou fazer essa entrevista? Ele falou, parceiro, tem o meu apartamento lá que eu aluguei, tal, mano. Tem um balcãozinho e tem uma cadeira. Eu falei, meu Deus. Deus é maravilhoso. Deus preparou o lugar, Deus preparou a cadeira, Deus preparou o balcão. Aí peguei e fui, fiz a entrevista, a menina conduziu. Uma menina muito simpática. Falei pra minha esposa, conduziu muito bem. Aí fui. Falei, eu acho que eu fui bem. Eu falei, amor, acho que eu fui bem. Glória a Deus. Fiquei esperando. No outro dia, pum, o gerente me manda mensagem. O gerente da vaga. Eu falei, meu Deus, aleluia. Aí ele mandou mensagem para mim e falou assim, Leandro, você foi selecionado aqui dentre os entrevistados. Você pode vir aqui amanhã para fazer uma entrevista? Pode ser online ou pode ser presencial. Eu falei, eu vou presencial. Eu falei, Luciano, eu quero ir presencial, cara. Pode? Pode. Aí fui, orei, agradeci a Deus. Aí antes de sair de manhã cedo, era para estar lá 8 horas. Eu saí de casa às 6h40. Antes de sair, eu ajoelhei. Apresentei a Deus a entrevista, eu falei assim, Senhor, o Senhor direciona, Pai, porque se for eu, vai dar tudo errado. Cheguei lá, comecei a fazer entrevista, o cara super legal, gente boa tal. Aí antes de ir embora, ele falou pra mim assim, Leandro, legal, tal, pô, você é um cara legal, que seja você tal, só que ainda tem 2 pra me entrevistar ainda, que vai vir ainda hoje e tal. Se você for o próximo aí, eles vão entrar em contato com você, beleza? Eu falei assim, Luciano, eu tenho certeza que essas 2 pessoas que vão vir também são pessoas boas. Tenho certeza, e Deus vai preparar algo para eles. Mas essa vaga, eu falei, essa vaga, eu creio que em nome de Jesus ela é minha. A não ser que Deus mudar de ideia e falar que não, mas ela é minha, eu creio que Deus preparou para mim. Aí ele deu risada e falou assim, pô, legal, então, beleza, né? Aí quando eu cheguei em casa,
Isso era 9 e pouco da manhã, quando eu cheguei em casa, era 2 da tarde, eu recebo uma mensagem. Meus parabéns, você foi selecionado para a vaga. Irmãos, aquilo ali para mim foi maravilhoso. Deus foi lindo assim, de edificar minha fé. Porque muitas vezes nós somos cristãos há tanto tempo, mas a gente perde a essência de praticar a fé. É isso que a gente precisa, é pôr a fé em prática. É crer em algo, pedir para Deus e crer que Ele vai fazer. Não é pedir para Deus e ir lá e tentar fazer. Não adiantou nada você pedir. Porque aí você pediu para Deus, mas você foi lá e ficou tentando fazer com a sua mão. Entendeu? Então isso aqui é para... Eu quis trazer esse testemunho para a gente continuar praticando a nossa fé, sabe? De realmente ter certeza que Deus é Deus. E aí a Jéssica falou assim, ai, tô preocupado esse e-mail do contrato que não chega. E agora eu falei, amor, vou pedir as contas. Porque eu fiquei naquilo, eu falei, parece que eu tô traindo Deus. Eu pedi para Deus, Deus abençoou, Deus já falou que é, só que eu tô aí esperando o contrato vir eu assinar para depois pedir a conta. Falei, mas isso não é fé. Eu falei para ela, eu tenho que tomar posse e ter fé, porque Deus já falou que é minha. Então aqui, amém, até aqui, glória a Deus. Fui pedir as contas, aí na sexta, fiquei de segunda até sexta esperando esse contrato. Aí eu mandei o print do contrato para ela, ufa. Mas irmãos, Deus é maravilhoso, né? Eu precisava dar esse testemunho. Eu sei que tomou um pouquinho mais de tempo, normalmente é 5 minutos, mas tudo é para honra e glória do Senhor. Tudo é para honra e glória do Senhor. E eu queria deixar isso para os irmãos mesmo, de querer pedir algo para Deus e realmente deixar Deus fazer. É ter fé, orar confiando no que Deus vai preparar, né? Não orar para Deus e ficar tentando, vou tentar fazer aqui, vou tentar, não, né? E é isso, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu agradeço de verdade a Deus, cada um dos irmãos também por ter parado um tempinho aí para me ouvir. Deus é maravilhoso. Obrigado. Que Deus seja exaltado acima de tudo. Eu não sou nada, mas aquele que é o Todo-Poderoso, que é sobre a minha vida. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A parte A? Tem a parte B. Eu sei. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos esse momento, glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Peço ao Espírito de Deus que nos guarde, autoridade do Espírito Santo. Mais uma noite em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Gilberto? Amém. Glória a Deus. A parte A ainda do testemunho, ainda tem mais ainda, hein? Tem mais. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos nessa noite. Vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, capítulo 1, e o verso 25. Lucas 1, e o verso 25. Glória a Deus. Todos acharam? Glória ao Senhor. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença nessa noite, glorificando e exaltando o teu santo nome. Peço, Senhor, neste momento, que venha falar conosco, venha nos dirigir, Espírito Santo, fala com a tua igreja, que nós possamos ficar atentos na mensagem que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. E que nós possamos sair alimentados nessa noite com a tua palavra, Senhor, para o nosso dia a dia, para a nossa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode se assentar, amados irmãos. Glória a Deus. O Leandro falou aqui no seu testemunho, né? De Deus exaltar, Deus lembrar, né? Daquela pessoa numa situação bem difícil, onde ele poderia não ser escolhido, mas Deus
veio a lembrar dele e promover. E a palavra que eu trago hoje é justamente baseado nisso. Você vai ser lembrado por Deus. Este é o tema dessa simples palavra nessa noite. Louvado seja Deus. É como se você combinou alguma coisa com seus amigos ou amigas para ir em um certo lugar. E de repente todos vão a esse lugar e esquecem de você. Só que você tinha combinado com eles de ir junto. Aí vem aquela tristeza por você não ser lembrado. Mas que bom é em nossa vida quando nós somos lembrados por Deus. Quando Deus lembra de nós. Quando Deus lembra da nossa situação, da nossa oração, do nosso momento, da nossa luta, e Deus nos lembra. É a mesma coisa de Mefibosete esquecido em Lodebar. Já se passava 25 anos ele lá, esquecido naquele lugar. Mas o rei mandou a chamar. Isso quer dizer o quê? Que Mefibosete, mesmo num lugar distante, num lugar árido, deserto, Deus fez a chamar. Deus lembrou dele. Então, a mensagem de hoje é o quê? Deus vai lembrar de você. Deus vai lembrar da sua situação. Deus vai lembrar da minha situação. Você crê que a sua primeira oração, como a de Daniel, vai ser lembrado? Da mesma forma que o anjo aparece a Daniel, Daniel, desde o primeiro dia que você se propôs a orar, a tua oração foi recebida no céu. E ele estava orando já há 21 dias, mas a oração dele foi lembrada por Deus. E o anjo veio trazer a mensagem a Daniel. Nessa noite, amados irmãos, a mensagem que eu trago ao coração dos irmãos. A tua oração foi lembrada por Deus. A tua oração foi lembrada por Deus em nome de Jesus. Amados irmãos, esse texto é maravilhoso. É um texto que eu já ministrei várias vezes aqui, em outros lugares, e é um texto que sempre fala comigo. Porque vai falar de quando Deus vai lembrar de um homem. Vai lembrar de um homem, um sacerdote, chamado Zacarias. Louvado seja Deus. E o interessante é que o tempo que Deus vai lembrar de Zacarias é o tempo do silêncio. O tempo que Deus está em silêncio. Quantos anos Deus ficou em silêncio? 400 anos em silêncio. Mas quando ele volta a falar, ele vai lembrar de uma profecia. Alguém está numa profecia, vivendo uma profecia. Só que essa pessoa ainda não viveu a profecia. Mas antes do silêncio de Deus, Deus fala algo que vai acontecer. E quando ele quebra o silêncio, a primeira coisa que ele faz é justamente o que ele falou antes do silêncio. Aleluia. Repare uma coisa, às vezes Deus fica em silêncio na minha e na sua vida. Mas ele não esquece aquilo que nós falamos com ele. E nós pensamos que o silêncio de Deus quer dizer que Deus não tem mais resposta, que Deus não vai responder mais, que Deus não vai mais lembrar da gente. Louvado seja Deus. Mas quando Deus quebra o silêncio, ele vai falar justamente algo que ele falou antes do silêncio. Esse período, amados irmãos, é o período interbíblico de 400 anos, onde Deus fica em silêncio. Ou seja, não há manifestação de nada de Deus, não há uma revelação, não há mais profeta, não há mais o sobrenatural, não há o céu se comunicando com a terra. Há 400 anos, Deus em silêncio. Deus não se comunicava mais com o homem. Aquele silêncio. E às vezes é assim na nossa vida. Às vezes o silêncio está em nossa vida. Deus não revela, Deus não profetiza, Deus não usa os irmãos,
e nós achamos que Deus esqueceu daquilo que nós apresentamos a Ele. 400 anos sem Deus falar. 400 anos sem nada sobrenatural. Mas Deus, antes do silêncio, Ele tinha falado algo. E quando Ele quebrasse o silêncio, alguém ia viver aquele algo de Deus. Quando Deus quebra o silêncio, quer dizer o quê? Que nada vai acontecer? Não. Quando Deus quebra o silêncio, é aí que vem a resposta do Senhor. Mas nós temos que saber esperar o silêncio de Deus. Não se apavorar se você está na fase interbíblica dos 400 anos de Deus não falar. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite. Deus vai lembrar de você. Deus vai lembrar de você. Louvado seja Deus. Olha, amados irmãos, que interessante. Preste atenção. Malaquias, capítulo 4, e o verso 5 e 6. Preste atenção. Que interessante. Esse profeta é o último profeta do silêncio de Deus. Agora você repare o que o profeta vai dizer. E compare na sua Bíblia depois o que Deus fala após a quebra do silêncio. Preste atenção que Deus detalhista, que pode passar 400 anos, mas Ele não esquece daquilo que Ele profetizou usando o profeta. Olha que interessante, amados irmãos, diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Olha o 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Prestar atenção, antes do silêncio de Deus. E quando Deus quebra o silêncio, olha o que Ele diz em Lucas 1, no verso 16 e 17. Olha que interessante, 400 anos aqui, nesse que eu vou recitar. E converterá muitos os filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Aleluia. E irá diante dele o espírito e virtude de Elias. E para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. É a mesma coisa? Conseguiram se identificar? O que Deus fala antes do silêncio e o que Deus fala na quebra do silêncio? Quem está manifestando agora após 400 anos? Quem está falando as mesmas palavras que o profeta dizia há 400 anos atrás? E agora o anjo Gabriel está se manifestando. Repare uma coisa que eu disse, que não havia nada sobrenatural. Estava 400 anos sem Deus se manifestar a nada. E agora, quando vem a manifestação de Deus, Ele fala a mesma coisa que falara no início do silêncio de Deus. E Ele estava falando justamente de João Batista. O Espiritismo vai dizer que João Batista é a reencarnação de Elias. Eles têm essa tese. Eles usam esse versículo para montar ou fundar a sua religião, a sua seita, a sua heresia. Mas como João Batista pode ser a reencarnação de Elias, se Elias não morreu, foi arrebatado, louvado seja Deus. A reencarnação só pode ser de alguém que não... O quê?
De alguém que... E Elias não... Então, como ele é a reencarnação de João Batista? Se ele foi arrebatado. Aqui a gente quebra a tese do Espiritismo. O que o profeta estava a dizer, amados irmãos, é que aquele que viria na quebra do silêncio, louvado seja Deus, teria os trejeitos de Elias, a virtude, a unção de Elias, o jeito de andar, o jeito de vestir, mas não seria Elias, louvado seja Deus. Apenas ele estava fazendo uma figuração de algo que ia vir parecido, mas não era Elias, não pode ser Elias, mas sim alguém parecido com Elias. E vocês sabem que João Batista se vestia igual a Elias. Era o jeito de Elias. E todos até confundiam ele com Elias. Mas ele era João Batista. Alguém que já estava profetizado que viria após os 400 anos do silêncio de Deus. Olha que interessante, amados irmãos. Quando termina o silêncio, e a quebra do silêncio. As mesmas palavras usadas em Malaquias. E as mesmas palavras usadas no capítulo 1 de Lucas. Louvado seja Deus. E olha que interessante. O nome de Zacarias. Lembrado por Deus. Significado no hebraico. Lembrado por Deus. Olha que interessante. Isabel, promessa de Deus. Lembrado por Deus, promessa de Deus. E João, graça de Deus. Olha o significado e olha a história. Só com o significado do nome dessa família, eu já tenho uma ministração, louvado seja Deus. Alguém lembrado por Deus, carrega a promessa de Deus e vai receber a graça de Deus. Uma família que estava profetizado algo há 400 anos. E Deus ia escolher justamente, ou escolheu já no céu, esta família, na quebra do silêncio. Alguém que ia gerar esse que eu falei da promessa, que é João Batista. E quem ia carregar, quem ia levar no ventre, era justamente Isabel. Que o seu nome é promessa de Deus. E ela carregando o seu ventre, alguém que era estéril, não podia ter filho, alguém que já tinha uma idade avançada, levando dentro do seu ventre uma promessa de Deus. Mas uma promessa de 400 anos. Louvado seja Deus. Olha que Deus maravilhoso. Um Deus que ao passar do tempo, Ele não esquece daquilo que Ele profetizou. Daquilo que Ele falou ao respeito de alguém, Ele não esquece. E aqui, amados irmãos, começa a história de Zacarias e Isabel. Glória ao Senhor. Olha a introdução desta palavra. Eu não preciso buscar a introdução em outro texto. A introdução está no próprio texto. O próprio texto vai me dar a introdução, que diz o quê? Em Lucas 1, 5, 7. Aqui é a introdução, que vai dizer assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Aqui você tem um resumo do texto. Aqui você tem a introdução do texto no próprio texto. Aqui eu já estou falando o que o texto vai dizer adiante. Ele já está dando um resumo de uma história que vai vir adiante. Repare que Zacarias, o sacerdote, prestava serviço de sacerdote, da onde? No templo. Só que ele e sua esposa não tinham filhos. Eles não tinham filhos.
E o desejo no seu coração, depois a gente vai ver, era justamente de ter filho. Ele tinha esse desejo no coração, mas só que ele não tinha filho. Isso quer dizer o quê? Que Deus ainda não tinha respondido. O que ele mais queria, ele não tinha. Mas ele continuava o quê? A servir a Deus. Ele continuava no templo, trabalhando, ainda que ele não tenha o que ele quer. E às vezes a gente, só porque a gente não tem o que a gente quer, a gente não quer estar no templo servindo a Deus. Mas ele é uma forma e um exemplo diferente. É alguém que não tem resposta, é alguém que não tem tudo o que quer, mas continua servindo a Deus. Continua servindo a Deus. Se eu falar para Deus, eu vou desistir, eu vou parar, porque algo não está acontecendo em minha vida, eu já não consigo me encaixar nessa palavra. Você imagina a dor de um casal que queria ter filhos, mas não tem um filho devido à mulher ser estéril, já estão de idade, e mesmo assim servindo ao Senhor. E o jugo sobre aquele casal. Por quê? Um casal que não tivesse filho era considerado o quê? Que estaria em pecado ou uma maldição sobre eles. Agora você imagine eles ir ao templo e alguém olhando para eles e falar assim, vai ali alguém que tem uma maldição, só pode ser que esse casal está em pecado, vive em pecado. Por que que eles não têm filho? E mesmo assim, eles passando por essa situação, eles estavam na onde? Servindo a Deus. Servindo ao Senhor. Só que ele servindo ao Senhor, ele vai ser lembrado por quem? Lembrado por Deus. Enquanto eu sirvo ao Senhor, vai chegar um momento em minha vida e na sua vida de ser lembrado por Deus. Mas você precisa continuar a servir a Deus. Glória ao Senhor. E continuando a palavra, louvado seja Deus, o sobrenatural vai acontecer. Depois de 400 anos, algo sobrenatural acontece. E justamente com quem? Com Zacarias. Alguém que tinha uma promessa. Uma mulher que também tinha uma promessa. Uma família que carregava uma promessa sem saber que eles eram uma família da promessa de Deus. Eles não sabiam. Mas ali estavam alguém que já tinha, Deus tinha um propósito na vida daquela família. Então quer dizer o quê? Que o silêncio de Deus também me leva a um propósito. O silêncio de Deus quer dizer o quê? Que tem um propósito neste silêncio de Deus. Eu preciso entender que no período do silêncio de Deus há um propósito. E você tem que começar a viver dentro do propósito no silêncio de Deus. Você não pode se esquivar ou sair quando Deus está em silêncio. Você precisa continuar. Louvado seja Deus. E olha o sobrenatural depois de 400 anos, glória ao Senhor. Versículo 8 de Lucas 1 diz assim: E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Para quê? Lembrado por Deus. Quantos sacerdotes tinham na época? 20.000 sacerdotes. Poderia ser que alguém nunca ia prestar aquele serviço no templo, ou uma única vez na vida prestar aquele serviço. Mas caiu por sorte em quem? Que leva o nome do quê? Lembrado por Deus. Isso não quer dizer que foi simplesmente um sorteio, mas era alguém que ia ser lembrado por Deus. E esse alguém lembrado por Deus é justamente Zacarias. A quebra do silêncio acontece aqui. O sobrenatural de Deus acontece após a quebra do silêncio. E dizendo ainda a palavra, diz assim: E segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Olha o 11.
Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Ele está vivendo aqui agora um sobrenatural. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Louvado seja Deus. A tua oração foi ouvida. Olha o mistério aqui. Em nenhuma parte do texto expõe o que ele queria. Mas como agora o anjo está expondo o que ele queria. Porque a tua mulher vai ter um filho, chamará João. Olha o anjo Gabriel, expondo aquela oração. Uma oração feita em silêncio e agora exposta, louvado seja Deus. É agora respondida, mas é uma oração em silêncio. Uma oração que ninguém a sabia, mas o céu já sabia daquela oração. E agora o anjo vai expor o que realmente tinha no coração de Zacarias. Zacarias tinha em seu coração o desejo, sim, de ter um filho. Isabel tinha em seu coração também um desejo de ter um filho. Louvado seja Deus. Mas eles não falaram nada para ninguém. Mas você não precisa falar nada para ninguém. Você não precisa comentar nada com ninguém. Louvado seja Deus. Você precisa continuar no seu quarto de oração, orando a Deus em silêncio, para que um dia Deus venha expor o sobrenatural no momento do silêncio da tua vida. Ainda que você esteja no silêncio da tua vida, mas você continua orando no secreto e no oculto. Louvado seja Deus. E quando acontecer o sobrenatural, alguém vai dizer: a tua oração foi assim, foi desse jeito, foi dessa forma. E você vai dizer: eu nunca comentei, eu nunca falei com ninguém, mas quando você orava, você falava com Deus. Louvado seja Deus. E Ele lembra da tua oração, da tua petição. Eu vejo muitas das vezes orações respondidas, e as pessoas se esquecem daquela oração que pediram ao Senhor, que clamaram ao Senhor, porque às vezes ela está vivendo um momento totalmente oposto do que ela pediu. E quando as coisas acontecem, parece que ela não quer mais viver aquilo que ela pediu. Como se Deus tivesse esquecido do que ela falou com Deus há um tempo atrás. Louvado seja Deus. Um exemplo fácil: Senhor, eu quero parar com a bebida alcoólica. Senhor, eu quero parar com o tabagismo. Você fala, e passa-se o tempo, vem a queda, você cai e você está novamente no tabagismo e na bebida alcoólica. Mas lá no começo você o quê? Pediu para Deus. E por um certo tempo Deus te deu força para você ser liberto daquilo. E a mesma coisa de Deus falar para você assim: sabe por que você ficou 1 ano e 2 anos sem usar isso, sem usar aquilo? Porque foi a tua oração respondida. Foi a tua oração que chegou até a mim. Mas simplesmente agora você esqueceu do que pediu para mim. E às vezes nós esquecemos do que pedimos a Deus. Mas repara que no secreto, no oculto do coração deste homem, tinha um pedido. E esse pedido era um filho, louvado seja Deus. E o sobrenatural, ele acontece após 400 anos. Alguém aqui está sendo lembrado por Deus. E o interessante é que Deus é um Deus detalhista. É um Deus que quando fala algo ao nosso respeito, cumpre corretamente da forma que Deus disse. Do jeitinho que Deus fala, as coisas acontecem. E agora Deus, continuando aqui, a profecia detalhada em Lucas 1, 14 ao 17, justamente aqui vem a profecia detalhada, que nos diz assim: e terás prazer e alegria
e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Olha o que ele está dizendo. Olha a profecia detalhada. Como é maravilhoso você entender que Deus está falando com você. E Ele fala com detalhes. E eu não posso esquecer de quando Deus me encontra e fala alguma coisa ao meu respeito, eu tenho que lembrar de todos os detalhes que Deus está falando. Porque eu vou viver aquilo que Deus está falando. E eu preciso entender o período que eu estou, da caminhada, da jornada, daquilo que Deus, daquilo que Deus falou ao meu respeito, daquilo que Deus profetizou. Deixa eu te fazer uma pergunta agora neste momento, louvado seja Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém aqui está vivendo o momento da profecia? Será que você não está lembrando de algum detalhe? Por isso que você acha que não está vivendo algo liberado de Deus sobre a sua vida? Será que no caminho você não perdeu algum detalhe, irmãos? Preste atenção. Quando Deus libera algo para a sua vida e para a minha vida, você tem que ficar em silêncio e ouvir aquele que está a profetizar a sua vida. Para você entender o que Deus está usando aquela pessoa, o que ela está falando ao teu respeito. Louvado seja Deus, glória ao Senhor. Você precisa entender o que Deus fala em detalhe. Você precisa pegar os detalhes de Deus e começar a escrever tipo uma história, para que quando aconteça, você vai falar assim: Deus falou comigo daquela forma, louvado seja Deus, glória ao Senhor, glória a Deus. O que Deus falou com você, o que Deus prometeu, e agora você está vendo tudo caindo, tudo saindo do controle. Você pode pensar assim: mas isso não está acontecendo. Deus falou, mas as coisas estão fugindo do controle, estão saindo do meu alcance, estão saindo de minhas mãos. Louvado seja Deus. Mas no meio de tudo isso que você está vivendo, ainda tem um detalhe de Deus. Tem algo de Deus que Ele vai mostrar para você, que está acontecendo em meio ao caos. Está acontecendo algo de Deus em meio ao caos que você está vivendo. Tem um detalhe do que Deus falou. Às vezes Deus fala assim: primeiro vai vir uma grande tribulação, primeiro eu vou chacoalhar tudo. Às vezes você esqueceu disso, e depois eu vou acalmar tudo. E às vezes a gente esquece do detalhe de Deus e ficamos preocupados demais. Aleluia, glória ao Senhor. Ele dá os detalhes, Ele fala do jeito, irmãos. Quem aqui já viveu algo que foi profetizado do jeitinho que Ele falou? Você já viveu, não é maravilhoso? E você não lembra os detalhes daquilo que foi liberado sobre a sua vida? Glória a Deus. E eu preciso entender qual parte da profecia liberada da minha vida eu estou vivendo. Qual momento da profecia eu estou vivendo. Tem detalhes nisso. Olha o que Deus libera, amados irmãos. Ele fala com detalhes. E Ele diz: porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. O anjo revelando como seria João Batista. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Olha o 17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Detalhista. Profecia de Deus com um detalhe. E eu preciso prestar atenção o que Deus está falando. Eu volto a dizer à tua pessoa, louvado seja Deus. Deus falou que viria um vendaval, que viria uma tribulação, mas que depois Ele ia acalmar tudo. Então descansa o teu coração. Lembra do que Deus falou. Lembra do que Deus falou e se encaixe naquilo que Deus falou. E qual é o momento que você está vivendo naquilo que Deus falou. Louvado seja Deus.
Glória ao Senhor. Deixa eu correr com o texto. Irmãos, e essa profecia detalhada, eu dei algumas características de que Deus falara a respeito de João Batista. Mas olha o que diz em Isaías 40 e o verso 3. Isaías 40 e o verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda o nosso Deus. Essa profecia aqui tem quantos anos? 700 anos. Eu estava falando de uma de 400, agora uma de 700 anos. Olha como Deus é detalhista em sua profecia, em sua palavra. Porque se a gente vir aqui no capítulo 3 de Lucas, no verso 3 e 4, olha o que diz. Depois de 700 anos, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Louvado seja Deus. Que perfeição no detalhe. Isaías estava falando de quem? De João Batista. E olha agora a perfeição se cumprindo, a palavra se cumprindo da forma que foi liberada. Por isso que eu preciso entender ou ter a sensibilidade daquilo que Deus falou. Eu preciso trazer na minha memória o detalhe do que Deus disse ao respeito, do que Deus profetizou. Porque quando eu começar a entender qual parte da profecia eu estou, o meu coração vai se acalmar. Porque às vezes, irmãos, vem aquele momento difícil, o momento da tempestade que a gente fala, o momento da tempestade, e a gente acha que a gente não está vivendo o que Deus profetizou. Mas daí, friamente, voltando a sua cabecinha, voltando no que Deus falara que haveria uma tempestade, que haveria uma tribulação, e que Ele ia acalmar logo após essa tempestade. Louvado seja Deus. Como Deus é detalhista no que fala. Como Deus é detalhista no que fala. Louvado seja Deus. Deus, às vezes, Ele fala com uma mulher que ora dentro da igreja. E Ele fala, eu vou trazer de volta. E às vezes a gente vê que está difícil. E de repente acontece. E Ele traz de volta. Mas a gente tem que lembrar que um dia Ele disse, eu vou trazer de volta. Eu vou colocar lá dentro de volta. Louvado seja Deus. Deixa eu liberar algo da parte do Senhor. Glória a Deus. Para você que está com o coração sensível a essa palavra, olha o que Deus te diz nessa noite. Eu, Deus, vou trazer de volta. 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 Arabassore calabácia. É Deus de detalhe. É Deus de detalhe nessa noite. É Deus detalhista no que fala. E passa-se muitos anos. E esse Zacarias é lembrado por Deus. E qual é o significado do seu nome? Lembrado por Deus. Lembrado por Deus. Tem alguém aqui que está esquecido, não está? Tem alguém aqui que está esquecido, não está? Está sendo lembrado por Deus. Está sendo lembrado por Deus, louvado seja Deus, seja na vida ministerial, seja na vida profissional. Deus está lembrando de você nessa noite.
Deus está lembrando da tua oração. Deus está lembrando do teu pedido. Deus está lembrando das tuas lágrimas. Deus está lembrando, Deus está lembrando o que você pediu em relação aos seus filhos. Deus está lembrando da tua oração. Deus está dizendo nessa noite: eu vou trazer tudo. Eu vou trazer tudo para mim, vai estar tudo comigo. Ei, mulher, descansa o teu coração. Descansa o teu coração, mulher, que eu vou trazer todos. Estão todos espalhados, cada um para um canto. Mas eu já estou a juntar um por um e vou colocar todos juntos novamente. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E olha, Zacarias, ele vai duvidar do que Deus estava falando através do anjo Gabriel, o mensageiro de Deus. Porque a gente, sabe por que a gente duvida, irmãos? Eu não vou condenar Zacarias, porque a gente olha para a nossa realidade. A gente olha e a gente vê que parece que nada vai acontecer. Está tão difícil de acontecer aquilo, e eu não vou crucificar o Zacarias, porque existe um momento da minha vida que eu sou esse Zacarias. Existe um momento da minha vida que Deus fala, mas eu olho para a situação. Eu olho para a situação. E quando eu olho para a situação, eu me pareço com Zacarias. Eu duvido que Deus pode fazer algo naquele momento que fugiu de minhas mãos. Olha o Zacarias, duvidando. Verso 18, vamos lá. E disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso, pois já sou velho, e minha mulher avançada em idade? Deus está falando com ele e já está colocando uma barreira. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar essas alegres novas. Antes de entrar aqui no verso 20, eu fui enviado nessa noite para te dar as boas novas. Eu fui enviado nessa noite para te dar as boas novas. Irmão Juarez, eu fui enviado nessa noite para te dar as boas novas. Para te dar as boas novas. As boas novas. Eu fui enviado nessa noite para te enviar as boas novas. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. E ele duvida, amados irmãos. Olha o 20. E todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crês nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de se cumprir. Louvado seja Deus. Ele duvidou. E eu vou te deixar mudo, até que venha se cumprir. Para que você não venha falar antes do tempo. Tudo que Deus fala, não podemos falar antes do tempo. Tem detalhes, não tem? Mas eu preciso entender os detalhes. Mas eu não posso já falar antes do tempo. Se não aconteceu todos os detalhes, calma. Ainda tem um tempo de falar. O Leandro falou que já aconteceu, não foi, Leandro? Glória a Deus. Mas tem pessoas aqui que estão na mesma situação do Leandro. Estão ali esperando o momento de falar que vai acontecer, e vai acontecer em nome de Jesus. Só espera o momento de você falar. Eu já vou estar encerrando, amados irmãos. Essa palavra, ela fala muito ao meu coração. Porque todos nós queremos ser lembrados por Deus.
Shebrava sobrefácia. Rebaixo recamandaia sória. E ser lembrado de Deus não é somente a porta de emprego, um recurso financeiro para pagar algo impagável. Não. É uma oração que você pediu. Levante esse que está sem força. Põe de pé esse que não está caminhando mais. Traz de volta para a tua casa aquele que um dia estava. Traz de volta para a tua casa aquele que um dia estava e hoje não se encontra mais. É nesta oração, louvado seja Deus. O que você pediu? O que você pediu ao Senhor? O que você clamou ao Senhor? Deus está dizendo: a sua oração foi ouvida por mim. A tua oração foi ouvida por mim. Louvado seja Deus, glória ao Senhor. Fala só depois que acontecer. Fala só depois que acontecer. E o que Deus está dizendo com isso? Fala só depois que acontecer. Ele está dizendo o quê? Que você está no período de estar mudo. E é o período do silêncio. E olha o profundo que Deus vai dizer para você agora. Eu já estou falando dentro de você. Eu já estou falando aí o que está acontecendo e o que vai vir a acontecer. Só que você não pode ainda. Você ainda não pode. Gilberto, você vai esperar um tempo a dizer. Falta pouco tempo. Mas ainda não é o tempo de falar. Mas está chegando o tempo de você. Mas ele já está falando aqui dentro de você. Ele começa aqui dentro. Depois ele fala: agora você pode falar. Louvado seja Deus. Olha o verso 21, para estar encerrando, ao 25. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele não podia falar. Entenderam que tiveram alguma visão no templo. E falaram por acenos e ficou mudo. Agora você imagina. O homem teve um encontro sobrenatural dentro do templo. O anjo fala com ele. Ele cai no chão. Ele tem medo. Ele entra num medo, num pavor. O anjo fala com ele: ó, sua mulher, que é estéril, vai ter filho. E colocar o nome de João. E o homem agora, porque não creu, tem que sair mudo. E todo mundo, e aí? Aconteceu? E aí? O que aconteceu lá? Por que demorou? O que aconteceu? O que rolou lá dentro? O que Deus falou com você lá dentro? E o homem não pode falar. Mas para que ele vai falar se Deus já falou aqui dentro? Para que ele vai falar se aqui dentro já está remoendo tudo? Louvado seja Deus. Qual que era a vontade dele? O anjo veio e falou que a minha mulher vai ter um filho, vai se chamar João. Graça de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. E o homem não pode falar. Irmãos, se encaixe agora em Zacarias. Eu já me encaixei aqui agora em Zacarias. Quantas vezes eu estou doido para falar e não posso falar. Quantas vezes eu estou doido para liberar, para subir aqui para falar. E ainda Deus fala: calma, se segura, Zacarias, mudo. Quieto, porque não chegou ainda o momento de falar. Mas eu tenho que entender, não chegou ainda o momento de falar. Mas quer dizer o quê? Que vai chegar o momento de falar. Louvado seja Deus. Aleluia. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Voltou para casa o quê? Mudo. Os dois pediam a Deus, porque o anjo revela. E ele não pode falar para a mulher dele.
Ô Isabel, sabe aquele negócio que a gente pede a Deus? Vai acontecer. Ele não pode falar. Ele não pode dizer. Porque ainda não há tempo, não é o tempo dele falar que vai acontecer. Louvado seja Deus. E nós não podemos se precipitar e dizer algo que Deus ainda falou para a gente não falar. A hora que acontecer, meu irmão, você vai dizer em nome de Jesus. Você vai quebrar o silêncio. Você vai quebrar o silêncio. Pode ser 400 anos de silêncio, mas vai chegar o momento de você quebrar o silêncio em nome de Jesus. E já está chegando em sua vida o momento de quebrar o silêncio. Eu fui enviado nessa noite para trazer as boas novas. E tem boas novas na sua vida. Louvado seja Deus, glória ao Senhor. Ricamanda vasuri cantorebácia. Aleluia, glória ao Senhor. Glória a Deus. Ô Jéssica, olha aqui, louvado seja Deus. Olha aqui, glória ao Senhor, glória a Deus. Olha o que o Senhor manda te dizer nessa noite. Glória ao Senhor. Eu estou juntando, rebassuri cantevácia. Eu estou juntando, ribassuri calavácia. Porque só Ele sabe a tua oração. Recavassuri calavácia. Eu estou juntando. Olha o que Deus diz, eu estou juntando, e vai ficar forte, e vai ficar forte, rebassúria, aleluia, glória a Deus. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concedeu por 5 meses, e se ocultou. Irmãos, aquela mulher ficou por 5 meses escondendo o quê? A sua barriguinha. Porque quantas vezes aquela mulher foi humilhada por não ter filhos. E agora que Deus viera fazer, ela não queria sair e dizer, eu estou grávida. Eu estou grávida, e agora ela grávida. E o marido não podendo falar, Deus confirmou lá. Ele não pode falar. E a mulher ali com a barriga crescendo, louvado seja Deus. Mas olha que interessante, antes dela falar, olha o que ela vai dizer. Porque ela já sabe que aconteceu. Ela já sabe que aconteceu. Ela já sabe que aconteceu. Deixa eu te falar algo, louvado seja Deus, que o sentimento de Isabel penetre em você agora. Você tem que saber em sua mente agora, já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Olha aqui, ela ficou por 5 meses quietinha, escondendo. O que vão falar? O que vão falar? Mas está acontecendo, louvado seja Deus. E ela fala com o Senhor assim, ela falando com Deus, antes dela falar em público. Antes dela falar do que aconteceu, ela fala com quem de novo? Com Deus. Eu quero você nessa noite dizendo assim, Senhor, obrigado, porque eu sei que já aconteceu. Obrigado, porque eu sei que já aconteceu. Obrigado, porque eu sei que já aconteceu. Já aconteceu em nome de Jesus. Finalizando, assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Vexame, vergonha. Deus quebrou a vergonha que aquela mulher sentia de não poder ter em suas mãos um filho. Louvado seja Deus. Deus está dizendo o que nessa palavra? Aquilo que você não tem e que traz a você uma vergonha. Louvado seja o opróbrio em sua vida. Deus está dizendo a você nessa noite, eu estou tirando o opróbrio. Eu estou tirando a vergonha de sua vida. Louvado seja Deus. E aquilo que trazia a você vergonha, agora está vindo do Senhor honra. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É assim, amados irmãos, que Deus faz. Mas ela agradece o Senhor, primeiramente. E a mensagem que eu trago a você nessa noite, louvado seja Deus, não fale ainda.
não se manifeste ainda. Não é o tempo de se manifestar do que está acontecendo. É o momento de você sentir, apenas sentir, que já está acontecendo. Louvado seja Deus. E você, em nome de Jesus, nessa noite, está sendo lembrado por Deus. Quando você foi embora, vocês foram embora hoje, não esqueça dessa frase. Não esqueça. Você foi lembrado por Deus. Você foi lembrado por Deus. Eu fui lembrado por Deus. Glória ao Senhor. Que seja feita a vontade do soberano. Mas eu fui lembrado nessa noite. Você foi lembrado em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus venha abençoar todos os irmãos nessa noite. E receba essa mensagem. Em nome de Jesus. Lembrado por Deus. Promessa de Deus. Graça de Deus. Lembrado por Deus, carrega a promessa de Deus. E tem a graça de Deus. Louvado seja Deus. Fiquem de pé, amados irmãos. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Por essa palavra. Que Deus abençoe grandemente. Irmão Tiago, Deus ainda não lembrou da tua oração. Então nada que acontece agora é dele. O que vai acontecer dele não é agora. Ainda não é a oração que você pediu a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Fábio, o ambiente vai mudar. O ambiente vai mudar. Louvado seja Deus. Está mudando. Glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Você vai pisar em outros lugares. Você vai pisar em outros lugares. O ambiente está mudando nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Henrique, se não ficar difícil, não é de Deus. Então calma o seu coração. Se não ficar mais difícil, não vem de Deus. Então calma o seu coração. Vai ficar mais difícil, louvado seja Deus. Mas descansa o seu coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra suas mãos. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem em cada um de vós, para hoje e sempre. E todos bradamos dizendo em uma só voz: Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. E ainda tem uns recados da semana.